Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou pedir para colocar o tema de hoje. Eu acho que é um tema bastante conhecido, vocês já leram, muitas pessoas aqui, mas nós vamos recapitular esse trecho. Hoje nós vamos, e eu gostaria que vocês abrissem João 4, de 1 a 26. Como é um tema um pouco longo, eu vou lendo assim em parte e gostaria que vocês acompanhassem em suas Bíblias. Então, gostaria que os irmãos abrissem também em sua Bíblia ou no seu celular. É sobre a mulher samaritana. Então, vamos acompanhar os 5 primeiros versículos. Diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e no 2 diz assim: se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia. Então, recordando aqui, é o seguinte: Jesus estava lá na Judeia, que é ao norte de toda a região ali, na antiga Jerusalém, e ele estava aqui nesta região. E ele tinha que ir lá para o norte, que era Galileia. E nesse tempo, então, ele teria que fazer uma caminhada. E nessa caminhada, ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia. Então, era uma distância um pouco longa para quem ia a pé, como era naquele tempo. Então, seria sobre esse tema que nós vamos conversar nesta manhã. Então, ele estava na Judeia, teria que ir para Galileia. Os fariseus, aqueles que eram os sábios da época em termos de religiosidade, eles começaram a criticar e discutir, e era o que eles faziam, e era o que eles gostavam de fazer, e em tudo eles discutiam. E é sobre esse tema então que nós vamos refletir. Antes de refletir, vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento. Senhor, esteja com o Teu Espírito sobre nós. Esteja sobre aqueles que estão aqui presentes, Senhor. Esteja somente sobre a pessoa que vai trazer a palavra. Não seja eu, Senhor, mas seja o Teu Espírito. É o que nós te pedimos, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, se ele tinha que ir lá para Galileia, ele tinha que passar por Samaria. E ali tinha um problema entre os do sul e os do norte. Por quê? Naquela época de Cristo, lembrar historicamente que mais ou menos 600, 700 anos antes de Cristo, aquele pessoal do norte, esse pessoal que vivia nessa região, eles foram dominados, primeiro pelos assírios, depois pelos sírios, depois pelos babilônios, pelos persas. E nessas andanças, nesses domínios, muitos povos invadiram aquela região e os próprios judeus daquela região foram levados para seus respectivos países dominadores ou nações dominadoras. E nisso eles
houve assim uma miscigenação entre aquele pessoal. Ou seja, eles casaram entre pessoas não judias. E isso causava no pessoal do sul uma certa revolta ou um sentimento de que aquele povo era um povo ímpio, era um povo que não representava mais a nação judaica. Então eles tinham certo preconceito, um ar assim de superioridade. Eles eram melhores do que os do norte, porque eles eram mais puros, e os do norte eram uma miscigenação. Muita gente casou entre diferentes povos, diferentes religiões, e aquilo houve então uma mistura, e fez com que o povo do sul se achasse um pouco superior. Colocando nos dias de hoje, isso parece que não é uma novidade, né? Preconceito racial, preconceito de cor, isso é uma coisa que existe entre o nosso meio, e isso a gente não pode negar. Mesmo nós, que somos a maioria da nossa denominação, tem muitos descendentes de japoneses, a gente sabe que apesar da gente ser imigrantes aqui, nós tínhamos um certo preconceito também em relação ao povo daqui, e o povo daqui também tinha um certo preconceito em relação aos japoneses, eu vou dizer assim, porque não sei se a grande maioria talvez são mais jovens, vocês não moravam no interior, eu morei no interior, estudei em escola pública, e a gente sentia que tinha um certo preconceito em relação também a nós, descendentes de japoneses, Nisei naquele tempo, principalmente por causa da guerra também, isso foi um fato. Não sei se vocês sentiram isso, mas eu, como eu vivi no interior, eu senti e sei como é difícil isso. Voltando ao texto. Então Jesus ia, por causa desse problema, ele resolveu ir lá para o norte, porque aquilo estava causando muita pressão em cima dele. A pergunta que eu faço é: será que isso foi uma casualidade ou fazia parte já de um fato que estava dentro daquilo, do controle de Deus, do controle de Cristo, do controle do Espírito Santo? Ir para lá, de repente assim, ele resolveu ir, e no meio dessa caminhada, existia uma região ali chamada Samaria, e ele obrigatoriamente, claro, teria que passar. E nessa passagem, ele escolheu um caminho que foi de encontro a uma cidade pequenininha. Normalmente, o povo do sul, quando tinha que viajar para o norte, eles não passavam pelas cidades de Samaria por causa desse problema. Eles não gostavam, eles tinham esse problema, esse preconceito, e eles não tinham o costume de passar pela cidade. Mas Cristo, não por casualidade, mas por um encontro, uma necessidade, ele passou numa cidade, e essa cidade chamava-se Sicar. Então vamos lá. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, então ele ia para o norte. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. E assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada de Sicar, perto das terras que Jacó tinha que tinha dado a seu filho José. Então esse é o contexto. Nós estamos na época de Cristo. Os fatos históricos tinham acontecido há mais ou menos 600, 700 anos atrás. Houve esse problema entre eles, os do sul, que eram
os descendentes de Judá e de Benjamim, eles ficaram mais puros, vamos dizer, em relação aos outros, o restante das outras 10 tribos dos filhos de Jacó. E aí eles chegaram nessa cidade chamada Sicar. É ali na setinha, não sei se dá para vocês observarem, mas é no meio ali da caminhada. Então esse era o contexto, e Jesus caminhou um bom tempo e encontrou ali uma pessoa. Então vamos ler. João 4,6. Ali ficava o poço de Jacó, e ele, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então lembrem, meio-dia é o ponto que o sol está a pino, né? É a hora mais quente do dia, ou meio-dia, 1 hora, sei lá, um horário que naquele tempo, que é aquela região é meia desértica, ela é muito quente realmente. E dependendo do tempo e da estação do ano e do horário, é muito quente. E realmente aí mostra que Jesus era uma pessoa humana. Está aí uma prova de que Cristo andou naquela região como ser humano, e ele teve que parar ali em Sicar junto a um poço, porque ele estava com sede, como qualquer pessoa se encontraria ali naquele momento. Então, quando ele sentou lá, por volta do meio-dia, ele encontrou uma pessoa. Nisso veio uma mulher, verso 7, samaritana, tirar água. Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, naquele momento, Cristo encontrou com essa mulher e falou com ela: olha, me dá um pouco de água, porque eu estou com sede. E aí houve uma reação por parte da mulher. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Por causa desse histórico, ela percebeu que naquele momento, quando Cristo falou pelo sotaque, provavelmente ela falou: esse senhor não é daqui, esse senhor é lá do sul. E nós, samaritanos, nós somos desprezados pelo povo lá do sul. Por que essa pessoa está pedindo água para mim? Eu não estou entendendo. E ela causou essa dúvida, e aqui fica uma pergunta. Por que essa mulher foi buscar água às 12 horas, justo naquele momento que Cristo estava lá? Seria uma coincidência? Provavelmente não, né? Assim como hoje, vocês estão aqui, e aqueles que estão aqui para ouvir esta palavra, eu não acredito que isso seja por coincidência. É porque existe alguma coisa que o trouxe aqui. Não foi só pela sua vontade que vocês estão aqui, mas assim como a mulher samaritana teve esse encontro com Cristo, eu tenho certeza que vocês estão aqui porque existe alguma coisa que o Espírito quer falar com vocês. Assim como Cristo tinha que conversar com esta mulher, que chegou às 12 horas buscar água. É normal uma pessoa, uma mulher, buscar água às 12 horas de um dia quente, no momento que a maioria das pessoas estão recolhidas em suas casas, porque é hora talvez do almoço, eu não sei como é que era lá a cultura, mas eu imagino que seja isso. E ela estava lá. Por que será? Talvez porque ela não gostasse de encontrar com as pessoas
que moravam naquela região. Talvez ela tivesse algum problema intrínseco, que ela não gostasse de conversar com as pessoas e as pessoas apontassem para ela, falar, aquela mulher ali, ó, que nós vamos ver no decorrer dessa conversa, que ela tinha muitos problemas. Então, provavelmente, ela se escondeu, ou ela escondia, e ela vivia assim, meia separada da sociedade local, porque tinha problemas. Problemas culturais, problemas de relacionamento, problemas com as outras pessoas, preconceitos. Essa mulher era desprezada, provavelmente. Quantas pessoas são assim hoje? Quantas pessoas têm problemas que não querem revelar a outros? E muitas vezes é comum a gente, no dia a dia, vocês também têm essa experiência. Como vai? Ah, tudo bem, tudo bem. Aqui também essa mulher teria essa conduta. Como vai? Você pode me dar um pouco d'água? Ah, sim. Muitas vezes nós encontramos no dia a dia pessoas assim. Tá tudo bem? Ah, tudo bem. Tudo bem, maravilha. E corta-se o assunto aí. Por quê? Porque nós muitas vezes temos coisas intrínsecas e internas que nós não queremos que outros conheçam. E Jesus perguntou para a mulher, então dá-me de beber um pouco dessa água. A mulher estranhou muito. O que é que esse sujeito quer comigo? Eu não quero nada, só vim buscar água, não quero conversa, eu tenho minha vida, tenho meus problemas e vida que segue. Prosseguindo, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem um balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Ela estava só pensando no fato dessa água. Ela não entendeu nada. Por quê? Porque ela estava vivendo no mundo físico, no mundo material. Ela estava vivendo nesse aspecto de vida, apenas vida externa, apenas vida de relacionamento, a vida que eu enxergo, a vida que é o meu dia a dia. E aí fica essa pergunta, né? Será que o meu cântaro, o meu vasilhame, o meu vaso, como ele está? Ele está quebrado? Ele está vazio? Ele está cheio? E cheio do quê? Como está o seu cântaro? Como está a sua vida? Ele é um poço fundo, que ninguém sabe o que tem? É um poço fundo que você não abre para ninguém? É um poço fundo que você tem as suas mazelas escondidas lá dentro? Seria isso? O que é? E como está o seu poço? Como está o seu vaso? Porque ela diz, é um poço fundo. Prosseguindo aí essa conversa, nós aqui observamos. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, que é aquele poço que ela está pegando a água,
do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado. Eles tinham essa história, né? O pai Jacó, porque Jacó é que tinha feito e aberto esse poço. Então eles tinham essa adoração ao pai Jacó. A vida deles era isso. Eles tinham conhecimento daquilo que foi o patriarca deles, Jacó, a quem eles consideravam, e que eles vinham buscar no mesmo poço que ele abriu, que ele viveu, conviveu com seus filhos, e aquilo era tudo para ela. A vida se baseava naquilo. Ela buscava água todos os dias. Ninguém sabe direito como era a vida dela. Ninguém sabe como era o seu dia a dia, mas ela se escondia. Ela queria fugir, ela não queria ter contato com pessoas, não queria se abrir. E aqui diz, ainda ela persistia e perguntava sobre essa água. Quem beber desta água voltará a ter sede, disse Jesus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então aqui a gente tem que começar a olhar com olhos espirituais. Não busquem apenas as coisas que você enxerga. Não busquem apenas aquilo que você está vendo. Não busquem apenas aquilo que você planejou. Porque eu sei, eu faço, eu sei caminhar, eu sei o que eu quero, eu sei o que é importante para mim. Mas Cristo está dizendo aqui, aquele que beber desta água não terá mais sede, e será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está querendo mostrar para ela que a vida não é aquilo que ela está vivendo. Assim como nesta manhã Cristo quer dizer para todos nós, não vivam de acordo com aquilo que você pensa. Não vivam de acordo com o que você planejou. Mas busquem primeiro o reino de Deus. Como está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não busquem apenas para matar a sede do dia a dia, hoje eu como, hoje eu bebo e resolvi o meu problema. Pensem numa maneira mais profunda, mais espiritual. Busquem a Deus, busquem a palavra nesta manhã. E Cristo está dizendo, olha, venha beber da minha água. Não beba essa água que vocês estão acostumados. Não bebam esta água que é o do dia a dia. Mas diga, mas Ele está dizendo, olha, beba desta água que eu estou oferecendo. Que eu estou oferecendo para vocês. Mas a mulher ainda não entendia direito e ela estava pensando só em termos de matar a sede, de pensar no momento físico. Então eu reforço o que está escrito lá. Mas aquele que beber da água que eu der, não terá mais sede, porque essa água será para sempre, para a vida eterna. Não beba essa água comum, enche o seu vaso com essa água que Ele está oferecendo. E nós avançamos mais no 4, verso 15. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ainda ela estava ligada no físico. Ainda ela não estava entendendo. Ela tinha sede, ela tinha os olhos fixos nos sofrimentos da vida dela, no mundo que ela vivia.
Mas Jesus, ela faz uma pergunta que desmorona, o que derruba ela, né? Diz assim: vá, chame o seu marido e volte aqui. De repente, na conversa sobre sede, sobre me dar água tal, ele faz uma pergunta: vai, chama o seu marido e traz ele aqui, que eu também quero falar com ele. Porque ele já sabia do que estava acontecendo. É como eu disse, esse encontro não foi casual. Deus queria falar alguma coisa, assim como Deus quer falar, o Espírito quer falar aqui nesta manhã com cada um de vocês, a maneira que cada um de vocês estão vivendo. E ele fala: vai lá, busque, chama o seu marido. E cai a ficha, né? E ela diz: ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. A coisa aí, ela começa a sentir no seu profundo, a vida dela, ela confessa que não tem marido, ela confessa que e sente o seu passado aí, porque Cristo começa a fazer algumas perguntas. Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que você tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Aqui nós temos um ponto importante, né? A mulher caiu a ficha, Jesus fez uma pergunta e ela respondeu sinceramente. Ela confessou tudo aquilo que tinha dentro. Eu não tenho marido. Eu tenho uma vida meia confusa. Eu tenho uma vida que eu não posso revelar. Eu já tive 5 maridos. Eu estou passando por uns momentos de sofrimento intenso, interno. Aquilo está fervilhando. As pessoas me perguntam: tudo está bem? Olá, bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Mas às vezes lá no fundo eu tenho essa coisa escura dentro de mim. Esse lado que eu não quero revelar, esse lado que eu não quero que as pessoas saibam. Isso pode ser o meu passado. Será que no meu passado eu recebi bullying, eu recebi pressões, eu tive sofrimento, eu fui desprezado, tive maus tratos, fui abusado, fui abusada? Era uma vida que eu levei e que eu não quero que ninguém saiba. A pergunta que Cristo quis dizer aqui para ela, quando perguntou: traz o seu marido, é a mesma coisa que ele pergunta: e você, como está? O que falta na sua vida? Como está o profundo do poço? Como está o seu cântaro? Ele está cheio, ele está vazio, ele está quebrado. Eu tenho coisas do passado que me quebraram, que me ofenderam, que me machucaram, que eu tentei apagar, que eu tentei deixar de lado. E não quero que ninguém saiba. Então Jesus está dizendo: põe isso para fora. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para realmente ouvir e ver e perdoar. E ela confessou a verdade. Eu não tenho marido. Eu tive 5. E ninguém sabe como foi isso. Não está escrito como foi, o que era essa vida com 5 maridos. Com certeza ela não ficou viúva 5 vezes.
Provavelmente aconteceu coisas aí que ela não queria que os outros soubessem, é por isso que ela foi ao meio-dia, para que não encontrasse ninguém, para que ninguém apontasse o dedo para ela, para que ninguém tivesse olho no olho, eventualmente alguém perguntar, mas eu tenho isso no profundo. Eu tenho essas coisas no meu profundo, no meu relacionamento, no meu dia a dia. E no dia a dia a gente sempre fala, eu não sou psicólogo, mas na vida como médico a gente encontra muitas coisas e muitas pessoas com problemas. E uma coisa que eu sempre também acho, que os psicólogos também acham, é que todos deveriam fazer psicoterapia. Como assim? Não sou louco, né? Não, ninguém está falando que você é louco. Mas você tem coisas dentro de você. Não, não tenho. Tem. Eu tenho. E eu tive também esse encontro que eu pude colocar perante Deus tudo aquilo que eu tive no passado. Todos nós temos, sim. Não precisa se envergonhar com isso. Não precisa. Mas é preciso eu colocar para fora. Essas coisas que estão lá, como se diz, como uma roupa suja, né? Que você lava, ela não sai. Mas o Espírito de Deus faz com que seja limpo. Ele está aí dizendo, olha, eu sei, eu conheço vocês antes de vocês nascerem. Quando vocês estavam lá no ventre da sua mãe, eu já conhecia. E sei todos os passos que você caminhou. Não precisa esconder. Não precisa sair falando para todo mundo que eu tenho isso, que eu sou aquilo, que eu fui assim, que eu fui assado. Não. Mas Cristo está dizendo, vem aqui, conversa comigo. Eu estou aqui não para te apontar o dedo. Em nenhum momento Cristo disse para essa senhora, você foi assim, você teve isso, você fez isso, você foi assim, você casou 5 vezes, você traiu, não sei o que aconteceu, não me interessa. Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, Cristo está chamando para você coloque o seu vaso quebrado, coloque o seu vaso que está cansado, coloque o seu vaso que está te magoando lá no fundo, aquilo que te machuca lá no fundo. E aqui eu vou fazer um parênteses. Causa de desajustes de casais, mas não é só casais. Causas de desajustes de relacionamento, pai, filho, pai, mãe, filho, parentes, família. Todos nós temos problemas de desajustes. Todos nós temos problemas para colocar isso em pratos limpos. Uma das coisas é falhas de comunicação hoje, né? A vida é corrida, a gente sempre fala, isso deixa para depois. Vai colocando aí embaixo do tapete, a gente resolve no futuro. Mas isso cresce, pode trazer um problema maior amanhã e causar até quebra. Quebra no relacionamento, no casal, quebra no relacionamento familiar, porque eu não resolvo. Eu tenho essas falhas. É por isso que eu disse há pouco, façam psicoterapia se você tem dificuldade, porque isso ajuda. Não é só louco que faz fisioterapia, não. Psicoterapia é para pessoas normais também, ou que se acham normais, ou que se portam como normais.
Quantas falhas de comunicação nós temos no nosso dia a dia? Quantas vezes nós não falamos? Quantas vezes nós não expomos os nossos problemas? Vai acumulando dia a dia, passam-se os dias. Falta de planejamento financeiro é outra coisa. Parece incrível, não é? Mas a gente fala, será que muito dinheiro traz problema? Muito dinheiro traz problema. Pouco dinheiro traz problema? Pouco dinheiro traz problema. Dinheiro suficiente também traz problema. Por quê? Falta planejamento. Às vezes um ganha mais no casal, outro ganha menos. Mas não é por causa disso que um é maior que o outro. Porque se um pode amealhar mais, é porque alguém está dando apoio. Ou, muitas vezes, aquele que ganha mais se sente poderoso, né? Eu mando. Na vida a gente ouve falar, quem paga é quem manda. Isso é comum, né? Nas empresas. Fala, quem que é o seu chefe? Meu chefe é quem paga. Ele é que manda. Ele tem o poder de falar, olha, até logo, você está demais. Planejamento familiar em relação ao dinheiro. É gastar o que você tem, é gastar o suficiente de tal maneira que não falte. É não tecnologia, a gente não entende. Obrigado, Guada. Planejamento, né? Isso também é planejamento. Você vê? Uma coisa parece que melhorou. Eu até sinto que parece que melhorou. Então, planejamento. Muitas vezes tem gente que tem o cartão de crédito e acha que aquilo é para gastar. Vai gastar. Chega no fim do mês, como diz o povo, estoura. É planejamento. Planejamento a dois, planejamento em família. É saber o que ganha, é saber quanto ganha, é saber o que dividir. Eu vou dar um conselho, não sei se está correto, mas é o que eu faço. Primeiro, o casal tem que ter a conta em conjunta. Todo mundo põe lá do dinheiro. Eu ganhei tanto, põe lá. Conta conjunta. Eu ganhei 5, põe lá. Pelo menos está claro. Está claro, transparente. Pode ter uma conta à parte, cada um pode, para pequenos gastos, também pode. Mas a conta maior tem que ser aberta, tem que ser claro. Você ganha 10, eu ganho 5, final é 15. Você ganha 2, eu ganho 3, final é 5. Eu ganho 2, você ganha 2, é 4. Mas está lá, claro. Porque tem gente que acha que dinheiro, se eu ganho, eu posso gastar, e o outro não faz nada, né? A outra é dona de casa não faz nada, diz o povo. Não faz nada, vai limpar a casa. Eu estou tendo essa experiência ultimamente. Agora, minha mulher está indo muito lá para Socorro por causa da Helena, por causa dos filhos dela, e aqui em São Paulo, quer dizer, está assim, ela fica um tempo, eu vou para lá, ela vem para cá, a gente está nessa correria. E muitas vezes eu tenho que cuidar lá onde eu moro, no apartamento que eu moro. E até, como a gente agora está sozinho, um certo tempo ela vem, que nem ela veio esse final de semana, tal, amanhã ela já vai embora. E aí depois eu já vou sexta-feira para lá. Então, quer dizer, a gente está assim, eu cuido da casa. Olha, não é fácil. Não é fácil não, viu? A minha tia está rindo, mas não é fácil não. Você limpar, varrer, você tem que passar o aspirador. Eu aprendi, primeiro tem que varrer, depois tem que passar o aspirador, depois tem que passar o pano d'água. Olha, vai uma manhã inteira. E para lavar roupa, então? Tem que ir lá, tem que ligar a máquina. Eu aprendi a ligar a máquina, não sabia.
Eu aprendi a trabalhar com a máquina de lavar. É bom isso? É bom, é muito bom. Você tem a experiência do outro lado que você não sabia. Isso é fácil. Tem a empregada lá que faz, tem. Mas tudo tem gasto, tem custo, tem preço, né? É bom sim. Até fazer comida eu aprendi. Até o tempo e a quantidade de arroz que coloca naquela panela automática lá, panela japonesa que fala, o tanto de arroz, o tanto d'água, é só ligar, claro. Mas tem que saber o quanto d'água que tem que pôr, né? Porque se põe um pouquinho, queima tudo. Se põe demais, nunca cozinha, fica aquela papa. Eu aprendi isso. É a única coisa que eu não sei, passar roupa. Isso eu não sei. Deixo acumular lá, ou aquelas camisas que só para lavar, ela fica boazinha, tudo bem. Esse eu não sei. Mas olha, aprendam isso. Lavar prato, nossa, parece uma coisa tão simples, né? E é bom. Hoje, para mim, quando eu estou lavando o prato, é uma terapia, porque eu fico pensando em outras coisas, é um tempo de raciocínio. É a mesma coisa quando você vai caminhar. Caminhar junto, o casal, caminhar junto a família é importante. Porque naquele momento que você está descontraído, você conversa. Faça isso. Tenha esses momentos de planejamento. Esse é um problema sério. Infidelidade conjugal. E Cristo disse uma vez: se você está pensando em outra pessoa e já está avançando naquele pensamento, você já pecou. Você não precisa chegar no ato. Cuidado. O inimigo coloca um grãozinho aqui de arroz ou de milho, vai lá e come. E ele vai fazendo a trilha. Vai comer, vai, até um dia que cai na arapuca, né? Que cai na prisão e você vai cair. Infidelidade conjugal. Isso eu digo para os casais, né? Não estou falando nem para quem é juntado. Quem é juntado já está partindo do princípio errado. Então estou falando de casais que são formados. Isso é um dos fatores importantes também de relacionamentos quebrados. É uma das grandes causas, mas dizem que o maior problema é o problema financeiro. Não sei se é isso, mas dizem que isso, quem estuda e que faz a pesquisa também fala que esse é um dos fatores importantes. Vícios. Eu não sou viciado. Não, ninguém está falando que você é um viciado em coisas que são ilícitas. Ninguém está falando em química. Se você for, então, claro, essa é uma das causas de quebra. Mas muitas vezes é vícios, por exemplo, de comportamento. O indivíduo é um jogador compulsivo. Tem gente que joga. E agora com esse negócio de aposta, bet, não sei o que é isso, mas parece que pegou fogo isso aí. Então a pessoa fica jogando. A pessoa fica na internet. Às vezes passa dias, noites, horas, em sites que não são adequados. É um vício. Internet é bom. Não estou falando que é ruim, não. Tem coisas muito boas. Tanto é que muitas das coisas que eu vejo na internet. Vou buscar lá, conhecimento. Mas se você for para o lado que não é bom, você pode encontrar muitas coisas perigosas, vícios. Oscilação de humor. Aqui precisa ter conhecimento, né? Porque a mulher tem aquela parte
o ciclo, que faz parte. Então tem gente, minha mulher tem TPM todo mês, né? Deus me livre. Mas faz parte. Isso é um problema hormonal. Mas tem gente que tem oscilação de humor assim no dia a dia. Hoje tudo é bom. Hoje eu aceito tudo. Amanhã não aceito nada. É crítica aqui, crítica ali, aponta o dedo ali e tal. Essa oscilação de humor que a gente fala, precisa ter o autocontrole. O autocontrole é um dos dons do Espírito Santo. Controle. Tenha controle. Busque o controle. Não fique apontando o dedo um para o outro todos os dias. Aquela mesma coisa. No começo, é uma beleza, né? Eu aceito tudo. Aceito tudo. No começo do casamento, na parte, no início, é uma beleza, porque tudo é novidade, tudo tudo bem, meu amor, não é assim? Tudo bem, querida, eu aceito. Mas depois de 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, não é fácil. Não é fácil. Então tem que ter esse lado. Vamos aceitar o outro. Hábitos e comportamentos irritantes. O que é isso? Eu não tinha consciência. Mas é assim. O homem, quando chega em casa, pega o sapato e joga lá. Pega a camisa e joga ali. Deixa aquele rastro, né? Tudo bem. No começo a mulher vai lá e casa. Um dia, 2 dias, 10 dias, 10 anos. E a mesma coisa. O cara não muda? Precisa mudar. Hábitos e comportamentos irritantes. Vai irritando o outro. Cara, a pessoa não aguenta. É verdade. Tem uma crítica, autocrítica. Isso aqui desagrada. Não vou fazer. Pega a sua roupa, coloca ali no cesto, não sei como é que é na sua casa. Vai no banheiro e deixa aquela sujeira, né? Um dia, 2 dias, todo mundo aguenta. Mas o tempo passa, a coisa começa a complicar. Às vezes pega no pé, às vezes pega no pé demais. Tem gente que pega no pé demais, sim. Qualquer coisa quer fustigar, parece parece um piolho ali, né? Que fica ali irritando. Também precisa maneirar, cuidado. É isso, hábitos e comportamentos irritantes. É uma coisa que a pessoa que faz não tem essa consciência. É uma coisa interessante, né? A pessoa faz, isso aí é normal. Eu fazia em casa, minha mãe não reclamava. Sua mãe era sua mãe. Você hoje está vivendo um outro relacionamento. Mamãe tudo aceitava. Eu comia o prato, largava tudo e saía, está tudo certo. Hoje não. Então, vamos nos cuidar. Abusos. Bom, aí já é uma parte mais de violência. Olha, tem gente que não bate, mas tem gente que faz pressão, né? Todo dia é pressão. É ameaça. Se você fizer isso aí, não vou tolerar não, hein? Não vou aguentar isso aí, já não aguento não, hein? É pressão todo dia. Ou, se não é todo dia, aquilo vai crescendo também. Mas eu diria assim, aqui está quase que não enxerga, né? É para isso mesmo. Quem ama, perdoa. Difícil, hein? Muito difícil. Quem ama, perdoa. Mas não é por causa disso que eu abuso, não é por causa disso que eu faço todas as coisas de cima. Aí você diz, você não tem compaixão, você não me ama mais, não é? Mas tudo isso que nós falamos aí faz parte daquilo que se chama amor.
não é cobrança, tem que ser espontâneo, mas eu preciso ter consciência de tudo que foi falado. Além disso, tem muitas mais coisas, claro, mas aqui eu só pontuei. A gente podia estar falando aí o dia inteiro, né? Mas são as coisas, os pontos principais que a gente gostaria que vocês voltassem a pensar nisso. Vamos voltar lá ao nosso texto. Então a mulher lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Olha só, ela reconheceu isso. Falou: nossa, eu estou falando com uma pessoa diferente. Exatamente. Hoje de manhã, o Espírito Santo quer falar com você de maneira diferente. Porque ela disse: olha, os nossos pais adoravam nesse monte Gerizim. O povo de Samaria adorava nesse monte, o povo de Jerusalém adorava lá no monte de Jerusalém. E assim era a vida. Eu só conhecia regras, conhecia leis, eu tinha que fazer isso e assim era. Mas Cristo está apontando aqui um novo caminho. Ele diz, Jesus respondeu no verso 21, mulher, acredita no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. O que quer dizer isso? Não é só no domingo de manhã que a gente se encontra aqui, que é o meu dia de adorar. São todos os momentos. Não é aqui, não é nesta placa aqui, não é neste prédio, mas é no meu dia a dia. É no dia a dia que eu tenho que ter esse contato com Cristo, com o Espírito Santo. É em todos os momentos que eu tenho que lembrar daquilo que nós falamos até agora. É toda hora, é todos os momentos, é sempre. Por quê? Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Claro, aquele Cristo quis dizer, ele era judeu. Então, como existia esse ranço samaritano versus os judeus do sul, é que nem Palmeiras e Corinthians, né? Não pode se cruzar que dá pau. Mas aqui ele está dizendo, mas a salvação vem dos judeus, e vocês um dia vão adorar dessa maneira. E é dessa maneira que eu quero. Não precisa falar, olha, é no domingo de manhã que eu vou lá adorar. É no domingo de manhã que eu vou cantar. É no domingo de manhã que eu vou fazer isso ou aquilo. É no domingo de manhã que eu encontro. Não, é todos os momentos. Não existe hora, não existe momento, mas todos. Porque vocês adorarão ao Pai, não neste lugar, mas em todos os momentos. Prosseguindo, Jesus diz assim, eu vou ler aqui com vocês, eu gostaria que vocês continuassem lendo a Bíblia e que fizessem dessa leitura como se fosse parte da oração, não só hoje, mas lembrem-se dela. Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Importante, olha, Deus é espírito. E é importante que os seus adoradores adorem em espírito. Volto a dizer. Abram os olhos espirituais. Não olhem apenas as coisas que vocês enxergam, as coisas que vocês planejam, as coisas que vocês querem. Mas olhem sobre o lado espiritual. Abram os olhos espirituais. No 25, diz assim a mulher,
Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela ainda não tinha caído a ficha. Então Jesus disse: eu sou. Eu sou. Vocês lembram desse eu sou? Eu sou. Isso Deus disse quando chamou Moisés. E Moisés viu aquela sarça que pegava fogo lá onde ele estava pastoreando as ovelhas. E Deus disse: eu sou. Aqui também, Deus está dizendo: eu sou o Messias. E eu estou falando com você nesta manhã. Eu sou o que sou. Cristo está falando com você nesta manhã, o Espírito Santo está falando com você nesta manhã. E como eu disse, assim como ele foi parar em Sicar, naquela trajetória em que ele não quis bater boca lá com os fariseus, ele foi lá, ia lá para o norte, lá para Galileia. De repente ele sentou na beira de um poço e falou com uma pessoa. Não foi por acaso. Hoje também, Cristo, o Espírito Santo está aí para falar com você e dizer: eu sou o que sou. Eu estou aí para receber. Eu estou aí para ouvir as suas mazelas. Eu estou aí para ver o seu poço profundo. Aquele teu vaso que anda quebrado. Eu sou o que sou. Interessante que em hebraico, eu não sabia disso, mas diz que no hebraico não tem o presente, como a gente fala, do verbo ser, eu sou, tu és. Existe só o presente futuro. Eu serei. Então, ali diz em hebraico, quem estuda, eu não sou um estudioso, eu só fui ver, que diz assim: o hebraico lê daqui para cá, né? Que nem japonês. Eie, ashe, eie. Eu serei o que serei. Ou eu sou o que sou. Ele está dizendo: eu serei o que serei com vocês. Onde você for, eu serei. Onde você andar, eu serei. Aquilo que você fizer daqui para frente, eu serei com você. Ele está dizendo isso. Ele está convidando a cada um aqui, nesta manhã, para que você se apresente perante Ele. Não é perante mim, não é perante o pastor, é perante o Espírito Santo, é perante Cristo. Confesse, como a mulher falou, de fato, esse homem que eu vivo hoje, ele não é o meu marido. Ele não é. E eu tenho um passado de 5 casamentos. Eu tenho um passado que eu não falo para ninguém. Mas eu quero confessar. Eu quero colocar aqui na presença de Deus hoje. Eu quero manter o relacionamento do casal que está quebrado, voltar a ter um relacionamento melhor. Eu quero melhorar o meu relacionamento com os meus parentes. Eu quero melhorar o meu relacionamento onde eu trabalho. Eu quero ser diferente. Eu quero ser dirigido pelo Espírito. Por aquilo que diz: eu sou o que sou. E eu serei o que sempre serei. Ou seja, eu andarei com você sempre. É isso que o Senhor está dizendo nesta manhã para todos nós. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. O Teu Espírito visite a cada um aqui que está presente, Pai. Visite o coração aqui no profundo de cada um, Pai. E veja, Senhor,
Sonda-me, diz a tua palavra, e veja se há algo errado em mim, Pai. E diz assim a tua palavra, Senhor, em Salmos. E nós queremos que isso aconteça nesta manhã. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. E venha e age sobre mim. E me perdoa e me receba, Senhor. E eu quero ser mudado. Eu quero beber desta água. Que esta água seja realmente a água que eu não possa ter mais sede. Que esta água seja aquela que me transforme para a vida eterna e para sempre, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Visita cada coração aqui nesse momento e nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado.